Fala família, começando mais um vídeo do XRP no Premier Crypto. E se eu te dissesse que duas histórias estão se cruzando neste exato momento? De um lado, crescem rumores sobre a relação entre o XRP e gigantes institucionais como a BlackRock, justamente em um momento em que a tokenização de ativos do mundo real se torna a maior promessa dos mercados financeiros. Do outro, analistas afirmam que segurar apenas 500 XRPs podem ser transformador, com projeção que vão de valores moderados até cifras capazes de mudar completamente a vida de um investidor comum. Esses dois acontecimentos, que à primeira vista parecem separados, na verdade mostram a mesma tendência: o avanço silencioso da infraestrutura que pode colocar o XRP no centro de uma nova economia global. Mas antes de continuar, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha este vídeo, porque nem sempre essas informações ficam no ar e você não vai querer ficar de fora do que ainda vou te revelar. Rumores recentes reacenderam a discussão sobre possível conexão estratégica entre a Ripple e a BlackRock. Ainda que não haja confirmações, a ideia ganhou força porque faz sentido dentro de um movimento maior: o interesse crescente de instituições financeiras gigantes e ativos digitais ligados à utilidade real. Na matéria nós vemos teoria de conspiração Ripple BlackRock esquenta. Nós vemos abaixo aqui que uma controversa teoria de conspiração Ripple BlackRock tem circulado na plataforma X, sugerindo que ambas as entidades têm colaborado em um sistema financeiro global tokenizado, alavancando a infraestrutura XRP. Críticos argumentam que o processo judicial envolvendo o XRP tem sido parte central dessa sinergia não coincidente. Nós vemos mais ao final da matéria aqui caminhos paralelos da Ripple e da BlackRock. Curiosamente, a teoria da conexão BlackRock-Ripple assume um rumo intrigante com a sobreposição entre um ETF da gestora de ativos que se concentra em saúde e genômica e o projeto DNA Protocol, lançado no XRP Ledger. Essa coincidência nos símbolos da cotação gerou especulação sobre uma possível conexão da Ripple com a BlackRock, particularmente no âmbito da identidade descentralizada e genômica. O XRP-L suporta credenciais de identidade descentralizada e camadas de dados soberanos, o que poderia posicioná-lo como infraestrutura para uma nova ordem financeira. Outro ponto significativo destacado por especialistas no X é o roteiro de tokenização do XRP Ledger, que abrange imóveis, títulos de tesouro, commodities, CDBCs e créditos de carbono. Isso parece refletir a estratégia da BlackRock. Ao similar os seus roteiros, somado aos rumores de que o sistema Aladdin da BlackRock está testando o XRP Ledger e a RippleNet para pagamentos internacionais, alimenta especulações sobre uma potencial parceria ou sinergia entre as duas entidades. Além disso, a adoção do ISO 20022 pela Fidwire, o mesmo padrão usado pelo XRP-L, pode facilitar a integração entre os dois sistemas, reforçando ainda mais a teoria de conspiração da Ripple. A BlackRock já demonstrou publicamente interesse na tokenização de ativos do mundo real, algo que coincide com os objetivos da Ripple, que vem expandindo suas soluções de pagamentos internacionais, liquidez sob demanda e emissão de stablecoins lastreadas. Isso cria um pano de fundo em que, mesmo sem provas, o mercado começa a especular sobre como a adoção institucional pode acelerar caso empresas desse porte realmente integrem soluções baseadas em XRP. Paralelamente a essa discussão, alguns analistas têm chamado a atenção para um ponto simples e poderoso: o impacto de segurar 500 XRP. Isso representa um investimento relativamente baixo, acessível para muitos investidores no varejo. Nós vemos na matéria que especialista: 500 XRP tem o poder de mudar vidas. Veja o porquê. Aqui nós vemos uma declaração recente de Eduardo Farina, figura conhecida na comunidade XRP e fundador da Alpha Lions Academy, gerou debate
debate no universo das criptomoedas. Farina argumentou que possuir apenas 500 tokens XRP podem ser suficientes para impactar significativamente o futuro financeiro de uma pessoa. Nós vemos mais abaixo que atualmente, com o XRP sendo negociado a aproximadamente 3,21, um portfólio de 500 tokens equivale a cerca de $1.600 em valor. Esse valor é modesto para os padrões de investimento, ficando abaixo da média de aluguel mensal em várias cidades dos Estados Unidos. No entanto, Farina acredita que a trajetória futura da moeda pode transformar esse investimento aparentemente pequeno em algo muito mais significativo. Abaixo nós vemos aqui que avaliando o cenário de crescimento potencial. Para avaliar a validade dessa perspectiva, é útil considerar as metas de preços projetadas por analistas do mercado renomado. Um desses analistas, Greg, continua prevendo que o XRP pode eventualmente subir para 27. Se essa projeção se concretizar, uma carteira com 500 tokens crescerá para $13.500, um retorno considerável, embora não necessariamente transformador para a maioria dos investidores. A meta de Farina, no entanto, é significativamente mais agressiva. Ele afirma que o XRP pode eventualmente atingir $100 por token. A esse preço, 500 tokens valeriam $50 mil, um aumento notável, mas ainda abaixo a estimativa de $77 mil para o gasto médio anual de uma família americana, de acordo com dados do Departamento de Estatística de Trabalho dos Estados Unidos. E abaixo nós vemos o que tornaria 500 XRP uma mudança de vida. Para atingir uma avaliação que pudesse alterar substancialmente a situação financeira de um indivíduo, o XRP provavelmente precisaria subir para pelo menos $1.000 por moeda. Nesse cenário, um investimento de 500 tokens aumentaria para $500 mil, representando um aumento de 31.000% em relação ao seu valor atual. Mais abaixo nós vemos que no início deste ano, Matteo Brainin, diretor de operações da CryptoGuard, propôs que o XRP poderia de fato atingir $1.000 em 5 a 10 anos, citando a evolução da infraestrutura financeira e o maior interesse institucional como potenciais catalisadores. Embora a ideia de que 500 XRP possa mudar uma vida possa parecer exagerado nas atuais condições do mercado, ela reflete um otimismo mais amplo compartilhado por defensores engajados do XRP. Para que tal resultado ocorra, no entanto, o ativo precisaria experimentar um crescimento extraordinário. Mas vamos visualizar o cenário. Se o XRP atingir 10, já seria um ganho respeitável. Se chegar a 100, falamos de dezenas de milhares de dólares. Em um cenário de adoção global e institucional massiva, há quem projete valores muito mais altos. E mesmo que tais projeções parecem ousadas, elas não surgem do nada. Tem como base o potencial do XRP em se tornar uma ponte de liquidez entre moedas fiduciárias, stablecoins e ativos tokenizados. E é por isso que você precisa estar inscrito, deixar o like e compartilhar esse vídeo com quem acompanha o mercado, porque poucas pessoas têm acesso a essas análises no momento certo. O grande ponto é perceber que a discussão não é apenas sobre preço. O XRP não é visto apenas como especulação, ele é parte de uma infraestrutura financeira em construção, conectando bancos, governos e empresas a pagamentos instantâneos e mercados bilionários de ativos tokenizados. Enquanto o processo judicial com a SEC se aproxima de um possível desfecho e a Ripple busca licença bancária e amplia sua integração, as peças desse quebra-cabeça começam a se encaixar. Se instituições como BlackRock, que já lideram fundos bilionários em tokenização, de fato utilizarem o ecossistema XRP, isso criaria um novo padrão de demanda para o token, e quem já estiver posicionado, mesmo com quantias pequenas, pode colher os frutos. E é nesse ponto que surge a grande reflexão. Talvez não seja sobre ter milhares de tokens, mas sobre entender o valor de uma tecnologia antes que ela se torne padrão de mercado. Quem percebe isso cedo não depende de rumores para agir. Estuda, analisa, acompanha marcos regulatórios e entende quando o jogo realmente está mudando. O gráfico semanal do XRP mostra o preço atual a $3,07 após uma queda de mais de 10%, reflexo de uma correção que atingiu todo o mercado cripto recentemente. É possível identificar um padrão cup and handle, xícara com alça, com rompimento de linha de tendência de baixa. Esse rompimento sugere força compradora e abre espaço para uma possível continuação de alta, desde que o preço se mantenha acima do suporte imediato de $3 e da média móvel de 9 períodos, que está em $2,67. A média móvel de 20 períodos está em $2,60.
$3,44, também está inclinada para cima, reforçando a tendência de alta no médio prazo. As resistências mais próximas agora estão em $3,38 e $3,67. Se essas zonas forem superadas com volume, o preço pode buscar patamares ainda mais elevados. O RSI está agora em 61,97, sugerindo força compradora saudável, mas próximo da zona de sobrecompra. Vale observar se o indicador romperá para cima a linha de tendência descendente marcada anteriormente, o que poderia sinalizar a aceleração do movimento de alta. A verdadeira questão aqui não é se a Ripple está ou não conectada a gigantes como a BlackRock. O que realmente importa é que o setor de tokenização e pagamentos globais está avançado e o XRP está no centro dessa discussão. Quando ETFs forem aprovados, quando bancos estiverem usando o token em massa e quando o preço refletir essa adoção, talvez seja tarde para agir da mesma forma de hoje. Por isso, antes de decidir, faça sua própria pesquisa, entenda os fundamentos e veja se é esse tipo de oportunidade que você quer aproveitar, porque no fim, quando a infraestrutura estiver pronta e as manchetes forem inevitáveis, só restará a pergunta: você se preparou ou ficou esperando a confirmação chegar? E se você quer continuar recebendo essas análises antes da maioria, já se inscreve, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque o algoritmo não vai entregar esse conteúdo para todos. E eu vou ficando por aqui, bons negócios e paz!